Olá, meu nome é Edmilson Pereira e neste vídeo eu quero continuar falando sobre o pensamento de Tomás de Aquino. No vídeo anterior, de forma bastante sintética, eu falei sobre sua vida e obra, e nesta exposição, também de forma bastante resumida, quero falar sobre o contexto histórico e, sobretudo, o contexto intelectual da época de Tomás de Aquino. Pois bem, a filosofia escolástica de Tomás de Aquino recebe o nome de tomismo. E quando eu digo filosofia escolástica de Tomás de Aquino, é porque, assim como o Agostinho não foi o único representante da patrística, embora tenha sido o seu maior expoente, ou ainda seja considerado o seu maior expoente, Tomás de Aquino não é o único representante da escolástica, embora seja considerado o seu maior expoente. Mesmo na Europa, no Ocidente, nomes como o de Pedro Abelardo, por exemplo, foram de grande importância para o pensamento escolástico. E no Oriente, podemos citar pelo menos dois nomes também de grande relevância para a escolástica, que foram Averroes e Avicena. O tomismo tem como característica marcante a tentativa de conciliação entre o pensamento de Aristóteles e o cristianismo. E como dissemos no vídeo anterior, Tomás de Aquino trouxe o aristotelismo para a fé católica. Mas essa não foi uma tarefa muito fácil, devido aos conflitos intelectuais de sua época. Tais conflitos fomentavam a oposição entre fé e razão, teologia e filosofia. E eram muito fortes as divergências entre o pensamento bíblico e as investigações da filosofia pagã, que era o nome dado à filosofia grega pelos teólogos. Bom, novamente eu vou evocar a Cipriano Lucchesi, recorrer à sua ajuda, e também de sua coautora Elisete Silva Passos, na já citada obra Introdução à Filosofia Aprendendo a Pensar, que vai nos dar uma informação bastante consistente sobre esse contexto intelectual da época de Tomás de Aquino em relação aos conflitos aqui mencionados. Então eles dizem o seguinte: a questão emergente enfrentada por Tomás de Aquino foi a relação entre natureza e sobrenatureza, razão e fé. Então, o principal conflito estava aí relacionado entre razão e fé. Havia naquele momento da história uma querela permanente no seio dos religiosos a respeito da relação do mundo mutável das coisas e do homem com o mundo divino, expresso pela revelação judaico-cristã. Tomás de Aquino entrou nessa temática com a sua meditação, utilizando-se para tanto de um lado da herança aristotélica, que recebeu por meio dos árabes, que a haviam trazido para o Ocidente, e de outro, da doutrina católica da revelação. Serviu-se do pensamento aristotélico para dar fundamentação racional às experiências da fé, na tentativa de responder às necessidades do momento histórico em que viveu. Além do mais, os papas não abriam mão da primazia em relação à criação da universidade. Eu quero aqui
abrir um parênteses em relação à criação de universidades na época da escolástica, na Idade Média, que muita gente, muitos autores colocam a Idade Média como a Idade das Trevas. E eu acho isso um tanto exagerado, para não dizer injusto, porque, embora predominasse o ensino teológico, até mesmo em detrimento do ensino filosófico, universidades foram criadas, colégios foram criados. Basta lembrar que o nome escolástico, o termo escolástico, vem de escola porque o pensamento filosófico era ensinado nas escolas. Mas também não se pode negar que por trás dessa criação de uma universidade, desse desejo dos papas de não abrir mão do privilégio de criar a universidade, não se pode negar que as motivações que os levavam a isso não tinham muito a ver com as preocupações voltadas para o ensino superior ou para o ensino universitário. De fato, o que esses papas queriam, ao monopolizar a criação de universidades, era combater o predomínio dos professores de filosofia sobre o ensino teológico, que tinha como conteúdo principal as escrituras sagradas. Ou seja, o que eles ensinavam acima de tudo eram assuntos relacionados às sagradas escrituras. No entendimento papal, a dialética, que era o nome dado aos professores de filosofia, deveria estar a serviço da teologia. Então deveria se ensinar filosofia com o intuito de se trabalhar a teologia. Batista Mondin, no volume 1 de sua obra Curso de Filosofia, afirma que Tomás de Aquino chama a filosofia de serva da teologia. E Tomás de Aquino dizia que não poderia haver contradição entre filosofia e teologia, ou seja, a filosofia não poderia contradizer a teologia. E nesse contexto existia ainda na cidade de Toledo, na Espanha, um grupo de tradutores que entre os séculos XII e XIII fizeram traduções de algumas das obras de Aristóteles, e essas traduções foram divulgadas, e tais divulgações agravaram ainda mais o conflito entre a filosofia e a teologia, visto que havia, na doutrina de Aristóteles, uma enorme distinção da doutrina cristã em vigor na época. E num dos volumes da coleção Os Pensadores, tem uma passagem chamada de A Perfeição Divina, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre essa distinção entre a doutrina cristã e a doutrina de Aristóteles, ou a doutrina de Aristóteles e a doutrina cristã. Então eu vou ler aqui um trecho apenas, que diz o seguinte: o ponto de partida para a construção do tomismo e a consequente cristianização de Aristóteles parece residir na hábil transformação que Santo Tomás operou
na distinção aristotélica entre essência e existência. Aristóteles, nos segundos analíticos, distingue entre as questões o que é um ser e esse ser existe. A resposta à primeira pergunta constitui a definição de uma essência. Mas para Aristóteles, uma definição não implica jamais na existência lógica ou empírica do definido. Assim, em Aristóteles, a distinção entre essência e existência é puramente conceitual lógica. Tomás de Aquino, ao contrário, interpreta aquela distinção como ontológica real, ou seja, algo que está relacionado ao ser. Agora, essa distinção não conseguiu barrar o avanço do pensamento de Aristóteles, devido ao fervor, ao entusiasmo de seus adeptos, que aumentavam constantemente, ou seja, a cada momento ia crescendo mais o número de admiradores e de seguidores de Aristóteles, e que eram favoráveis à sua adaptação ao pensamento bíblico. Ou seja, apesar de haver uma forte distinção entre a doutrina de Aristóteles e a doutrina católica, e um pouco dessa distinção nós destrinchamos aqui no que acabei de ler no livro citado dos pensadores sobre a perfeição divina, eram favoráveis à adaptação dessa doutrina de Aristóteles ao pensamento bíblico. Mas, mesmo assim, mesmo apesar de a cada dia crescer o número dos seguidores de Aristóteles que eram favoráveis à adaptação da doutrina aristotélica ao pensamento bíblico, apesar disso, a partir de 1211, é proibido pelo Concílio de Paris o ensino da física de Aristóteles. E em 1215, na formulação dos Estatutos da Universidade de Paris, fica proibida a leitura das obras Metafísica e Filosofia Natural, ambas de Aristóteles. Contudo, ao perceber que tais proibições não surtiram o efeito desejado, o Papa Gregório IX permitiu a propagação das obras de Aristóteles, mantendo, porém, a proibição daquelas que se mantinham contrárias aos preceitos da Igreja. Mas, apesar dessa restrição, é justamente nesse ponto que se tem um marco da cristianização do pensamento de Aristóteles, cujo avanço se deve à capacidade dialética de Tomás de Aquino. Nós vamos ficando por aqui e no próximo vídeo teremos continuidade ao pensamento de Aquino. E se você gostou, eu peço que dê o seu like e inscreva-se no nosso canal, porque assim você estará me ajudando a divulgar esse trabalho e eu ficarei muito agradecido.